Boa tarde, sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência, com muita honra. Hoje, o artigo, a live que nós vamos fazer, ele é muito importante para você, cidadão, para você, homem, mulher ou jovem, da nossa sociedade. O comunismo que Lula lidera no Brasil, procurando fazer do nosso país um seguidor fiel da China ou da Rússia, o que não vai nunca acontecer, esse comunismo, como é que ele age aqui? Como nós já vimos em muitas lives anteriores, não é só aqui, é no mundo. É feito através do domínio das forças vivas da nação. Como é que ele faz? Ele procura neutralizar essas forças vivas, atuando nas cúpulas desses organismos. É como uma empresa, você quer dominar a empresa, coloca a testa dela um elemento a seu favor. A primeira pessoa que vai ponderar, que vai resistir, que vai enfrentar, será demitida. E assim por diante, eles tomam conta e ninguém vai querer falar nada com medo de ser demitido. Isso ocorre em todas as organizações quando há o domínio delas. Bom, qual é a força viva que nós queremos destacar? A família. A família, mas a família não tem, digamos, dirigentes de topo, não tem. Né? Então, ele quer dominar a família ou a população em âmbito maior como um todo. É por isso que nós temos que resistir, temos que lutar e combater. Por quê? Se ele quiser dominar a família, ele vai procurar deixá-la sem vontade, atônita, com medo. E assim ele domina a população, que não resiste, não faz nada, está ao sabor das pretensões do governante. Nesse nosso caso, do comunista Lula. Como é que ele vai dominar a população, a família? Vocês vão ver uma coisa que parece inocente, não é? Mas não é inocente, aparentemente. Por exemplo, a televisão que você vê. Tudo é violência hoje em dia, depravação. É o que você vê ali. E a pregação do hedonismo. O que é o hedonismo? A filosofia que diz que a única finalidade da vida é o prazer. Então, tudo que tem na televisão mostra o pessoal passeando, brincando, nenhuma responsabilidade colocada. Ninguém se lembra do seu país, não há patriotismo. Então, eles agem assim. E a maneira principal, é depravar a sociedade. E isso pode ocorrer através do aborto e através das drogas. Assim, ele vai deixando a família inerte, não participante. Vocês vejam quanto à questão do aborto. Não há dúvida, do meu ponto de vista, que o momento mais sublime aqui da nossa existência é a santidade
do nascimento do bebê. Eu também costumo falar, não há momento de amor que seja mais nobre, mais sublime do que quando a mãe recebe da enfermeira o seu neném e segura ele naquele momento. É o momento mais tocante que existe, é esse aí. Isso cria aquele aspecto da santidade da mulher perante Deus. Mas o que eles querem? Com o aborto, a mulher vai ficando fria. No final, ela nem sente. Ela providencia o aborto, né, ali e aceita aquilo como um fato natural. Quando o aborto, do ponto de vista do grupo Inconfidência, é um assassinato. É um assassinato. Nós já tínhamos falado de uma médica americana que fazia o aborto. E ela depois se arrependeu daquilo. E ela falou que o que mais a afastou dessa prática foi ver, quando aparecia na tela, a criança e submetida já àquela tesoura para matá-lo. E que o feto ele procurava se esconder, vamos chamar assim, se escondeu o mais que podia para escapar daquilo. Uma coisa extremamente triste, isso aí. De maneira que hoje nós vamos ficar com a família. E é aquilo que eu digo, vocês que estão me recebendo, prestem atenção, tem muita coisa que você já conhece, tudo, porque qualquer um de nós pode lutar. Não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente ou de alta projeção. Não, qualquer um de nós, seja mulher, homem, um jovem, tem capacidade de defender o nosso país através da família. Muito isso aí é de alta importância para nós. Vamos, arranje um tempo. Sempre você vai encontrar um tempinho para usar ali a sua internet, redes sociais, e ali se manifestar, dizendo que você não aceita nem o aborto, nem as drogas. Que as drogas, o aborto foi a parte. A outra questão das drogas. As drogas vão minando, desmoralizando o indivíduo, que passa até a matar para arranjar dinheiro para comprar a sua droga. Então, o ser humano vai se tornando vil e a sociedade, aqui entrando legalmente o aborto e a droga, como Lula e o STF, de maioria comunista, que apoia incondicionalmente Lula, quer, eles vão conseguir manietar a nossa população. Não podemos deixar que isso aconteça, né? Mas eles estão focados nisso. Vamos legalizar o aborto, vamos legalizar as drogas. E isso não pode ocorrer. Nesse ponto, o protagonismo, o valor do Congresso é de alta importância. Por quê? Porque tudo ali é feito na lei. Eles estão ali defendendo a Constituição, as leis de uma maneira geral, e vão se posicionar como a maioria do Congresso. Não vou dizer que seja todo mundo expoentes de pureza, né, de valor humano. Não. Mas, de qualquer maneira, o conservadorismo existe no Congresso Nacional. Então, na hora H, o próprio Centrão se posiciona junto àqueles congressistas, aqueles parlamentares
que procuram lutar pelo moral, pelo caráter da nação, eles se unem, se aproximam. É nesse ponto que o Lula vai perder, porque ele não vai conseguir vencer. Fora isso, a nossa população é um exemplo para o mundo em conservadorismo, em gostar da sua família, em ter na sua direção espiritual Jesus, Deus. É isso que vai nos conduzir à vitória que nós pretendemos. Bom, como nós já fizemos na nossa introdução, o nosso tema de hoje está com aquele mesmo título: O destino do Brasil está nas mãos daquele que o ama. E hoje nós vamos abordar temas como a valorização da vida humana e a da droga. Essa, especificamente, vamos tratar do tema da maconha. Estão na descrição desse vídeo 3 links relativos aos dados dos senadores, deputados federais e governadores que se opõem ao comunismo, para serem usados para aqueles que queiram contactar-se com aquelas autoridades, visando incentivá-las a reagir contra a maligna ideologia, o que será de grande importância para salvar o Brasil. Inicialmente, o primeiro tópico é o cristianismo e a valorização da vida humana. Ideias básicas. Enquanto o cristianismo enfatiza o valor da vida desde a concepção, isto é, a concepção é a fecundação do óvulo feminino. Ali que é a concepção. O espermatozoide fecunda ali o óvulo. Então, é a chamada concepção. Então, o cristianismo enfatiza o valor da vida desde a concepção, defendendo a sacralidade, a santidade de cada ser humano criado à imagem de Deus. Enquanto ele faz isso, a esquerda marxista, ao promover o aborto, objetiva provocar a degeneração moral da sociedade e o culto da morte. Nos últimos anos, uma corrente crescente de esquerdistas radicais tem defendido abertamente o direito de interromper a gravidez até as fases finais da gestação, de bebês de 6 a 9 meses, nesse processo, inteiramente formados, prontos para vir à luz e viáveis fora do útero. Quer dizer, eles poderão prosseguir vivendo, vão iniciar a vida. Quem está a favor do assassínio de bebês em estágios tão adiantados, 6 a 9 meses, é, sem dúvida, capaz de pôr em execução qualquer atrocidade, qualquer ato cruel, pois perdeu o valor que faz parte da essência da vida humana. Se a sociedade aprovar o aborto em etapas tão avançadas, onde estará o limite disso? A aceitação dessa prática pode criar precedentes perigosos, admitindo como legítimas outras formas de eliminação de vidas consideradas indesejáveis, assim como a eutanásia de doença em fase terminal, de idosos que já não
que já, como eu digo, a família até está desprezando que pode acontecer isso, né? De pessoas cuja mente ela não é boa, a pessoa tem doenças mentais. Às vezes, é como o Hitler fez lá, né? De eliminar aqueles que eles achavam que não serviam para a sociedade, mantendo só os fortes. E aqueles com problemas, ele procurava eliminar. Pró-abortistas já falam sobre a possibilidade de permitir a morte de bebês após o nascimento. Então, vocês vejam até que ponto que este pessoal, que esses comunistas existem aí, né, servindo ao governo mundial. O comunismo é um tentáculo do governo mundial. Então, vocês vê, depois de nascer, mataram o bebê. A que ponto de maldade que chega isso? Temos que meditar que, quando a vida humana perde seu valor, qualquer ato contra o ser humano se torna justificável. Isso é uma verdade. Passemos agora, fora das ideias básicas, às pesquisas nacionais. Como está a nossa sociedade em relação ao tema aborto? Tais pesquisas revelam que a maioria das mulheres brasileiras é contra o aborto. Os eleitores que asseveram, que afirmam ser favoráveis à liberação do procedimento aborto constituem-se apenas em 24%. Conclusão: a nossa sociedade é contra. Somos conservadores. Passemos aqui também várias opiniões. A posição do Papa Pio XII, a abertura de aspas, permitir o aborto de um bebê que pode sobreviver fora do útero com os cuidados médicos adequados, é permitir o assassinato de um ser humano indefeso e plenamente formado. Esta é uma linha que não deve nem pode ser cruzada. Assim expressou-se. Passemos palavras do Papa Bento XVI, o maravilhoso Papa que nós tivemos, de certa maneira, recentemente. Afirmou em 2007 que, abre aspas, o aborto nunca pode ser justificado, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, que levam alguém a considerar a utilização de uma medida tão grave como essa. Declarou Bento XVI em 2010. Aspas, toda a defesa dos direitos humanos nos planos político, econômico e social seria completamente falsa e ilusória se não levasse em consideração a defesa enérgica do direito à vida, desde a concepção até a morte natural. Nós, cristãos, devemos nos opor total e veementemente, energicamente, à normalização do aborto. Permitir que vidas inocentes sejam assassinadas sob a justificativa de supostos direitos reprodutivos levará a uma maior degradação moral da sociedade. Vejamos agora o que pensa o governo vermelho, o pensamento do governo vermelho. Inicialmente, Lula e seu pronunciamento. Falou Lula há pouco tempo. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Fecha aspas, disse o petista. O problema da primeira parte dessa afirmativa, dessa asserção,
é que ela limita o debate sobre aborto a uma questão de preferências individuais. A mãe prefere ter ou não ter. Discutir o aborto não é discutir a preferência pessoal de alguém. O aborto não é um procedimento, mas uma escolha cuja consequência é a morte de um inocente. Quanto à segunda pergunta, que monstro vai sair do ventre dessa menina, a essência da fala de Lula parte da ideia que pais moralmente monstruosos geram filhos monstruosos. E isso é cientificamente e moralmente incorreto. Vejamos a palavra da ministra da Saúde de Lula. Ela defende o método do aborto até o 9º mês da gravidez. Defesa do aborto para sempre, para ela, em todas as épocas. Abre aspas. Enquanto o bebê, olha só a expressão dela, olhem só, enquanto o bebê não nasce, ele é uma, entre aspas, não pessoa. Ela não considera o bebê, enquanto ele não nasce, uma pessoa, um ser humano, não. É uma não pessoa, é uma não ser humano. E não tem direitos humanos. Então, se enfiar tesoura, aquela tesoura que mata, e matar o bebê, não tem problema. Não é nada ainda, por enquanto, não tem direito. Está sujeito o bebê à escolha da mãe. Fecha aspas. A mãe fala, não quero ter esse filho, vou abortar. Assim diz a ministra. Passemos à frase do pastor Silas Malafaia, grande pastor evangélico. Abre aspas. É simples a frase dele, simples e direta. Quem protege estuprador é Lula, PT e esquerda. Fecha aspas. Ação conservadora. Qual foi a reação contra isso tudo que nós vimos aí na parte aí do governo marxista, do governo vermelho? Foi apresentado no Congresso o projeto de lei anti-aborto, que será discutido no 2º semestre deste ano naquele órgão. As frentes evangélica e católica estão unidas no apoio a esse projeto. Comentários do Grupo Inconfidência. Lutar contra o aborto é dever de todo cristão. Repito, lutar contra o aborto é dever de todo cristão. Agora, vejam a realidade aqui. O aborto amplo e livre é uma realidade atual no Brasil. Mas não tem um limite para isso? Não existe uma legislação dizendo só nas seguintes situações que a criança poderá ser abortada? Mas vamos ver por que isso. O protocolo, a legislação brasileira, para apresentar a justificativa que prove o acontecimento do estupro, exige apenas a assinatura de alguns formulários pela mulher, sem a necessidade de boletim de ocorrência ou autorização judicial. Então, veja, basta a mulher assinar o formulário e falar, não, fui estuprado. Então, você vai ter o aborto. Então, observe a falha que ocorreu nessa lei aí. A mulher, é por isso que o aborto está livre, que na hora H ela se manifesta. Basta você assinar o documento aí, pronto. Não vai precisar do documento, autorização da justiça? Não é assim. Então, essa falha da lei permite que o bebê seja assassinado com base em muitos casos de alegações sem fundamento. O caso de mulheres, de moças mentirosas,
que estão dizendo que foram estupradas e não foram na realidade. O que, em qualquer fase, inclui os 9 meses de gestação. Pelas razões expostas respeitosamente, o grupo em confidência sugere aos congressistas conservadores que combatam agressivamente as teses abortistas, aprovando uma legislação que reduza ao máximo o risco produzido pelo crime frio e cruel do aborto. Sugestão às associações conservadoras que se manifestem de forma contundente contra o aborto e apoiem os parlamentares que participam dessa cruzada salvadora. Sugestão aos sacerdotes evangélicos e católicos que clamem, que falem com voz enérgica e firme de seus púlpitos, das suas igrejas, o repúdio ao aborto. E, agora isso é dirigido a vocês todos que estão me ouvindo, a vocês, homens, mulheres e jovens cristãos, que se exprimam por todos os meios contra o assassinato de bebês indefesos e se solidarizem aos congressistas empenhados nessa luta. Passemos agora à parte das drogas. O uso da maconha. Vejamos inicialmente aqui o Supremo Tribunal Federal, o STF. O STF, em 25 de junho, formou maioria em prol, a favor da descriminalização da posse de maconha para uso pessoal. Mas eu sou uma pessoa que está um pouquinho lá, 40 gramas. Não, amigo. Esse camarada, se ele puder usar, não, isso é para uso pessoal, milhares vão querer, poderão querer falar, isso não é crime, eu tenho direito de usar isso aí, né? Usar maconha. E ele vai lá comprar a droga lá na mão dos traficantes, e aquele traficante, com aquele dinheiro, vai desenvolvendo os cartéis de drogas. Passam para as drogas mais pesadas, porque você sabe muito bem que a maconha é a droga que abre as portas daquelas chamadas drogas pesadas. É pela maconha que se vai à frente. Vejam o que o ministro do Supremo, nessa reunião, falou. Olhem só. O ministro do Supremo, Luiz Fux, no julgamento de 25 de junho, disse com firmeza, aspas, nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Fecha aspas. Também. Então, ele está se mostrando contra o que está acontecendo. Prosseguindo, falou sobre as acusações de, entre aspas, ativismo judicial, aquela defesa determinada de uma causa. Então, ele faz o ativismo, porque a maioria do Congresso é comunista, e o que ele vai querer? O comunismo. Então, prosseguindo, falou sobre as acusações de ativismo judicial que atinge o STF, reforçando que, abre aspas, o Congresso é a instância, é a plataforma, é o nível maior do Estado democrático, fecha aspas. Mais à frente, ele mencionou que, abre aspas, a Corte insiste em decidir sobre questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em suma, o STF quer fazer leis. Não pode. Isso é só do Congresso, é do Poder Legislativo. Né? O Congresso é que vai fazer as leis. Né? Ele não, ele apenas cabe
guardar a Constituição. É só isso. Mas esse ativismo judicial, através do ativismo judicial, eles estão querendo participar da confecção de leis, quando isso não tem valor nenhum. Eles não podem. Por quê? Quem decide isso é a Constituição, a lei maior do nosso país. Ele finalizou, o ministro Luiz Fux, dizendo que essa prática expõe o STF a um protagonismo, quer dizer, uma colocação querendo mostrar que ele está em cima para esse tipo de decisão sobre qualquer tema nacional. Um protagonismo deletério, quer dizer, destruidor, corroendo a credibilidade dos tribunais judiciários, quando decidem questões permeadas, penetradas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política, ou seja, pelo Congresso. Fecha aspas. Passemos agora o Congresso. Está em andamento uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que foi aprovada pelo Senado e adotada pelo presidente da Casa, o senador aqui, Rodrigo Pacheco, ao afirmar que, aspas, abre, a lei considerará crime a posse, quem tem a posse está com ela, e o porte, independentemente da quantidade. Quer dizer, tolerância zero para posse e para porte. Em 12 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou a PEC em questão. Em 25 de junho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estabeleceu uma comissão especial para analisar a PEC das drogas. Essa comissão pode votar o texto após 10 sessões plenárias, aquela de grande quantidade de parlamentares. Caso a PEC seja aprovada pelo colegiado, poderá ser encaminhada para ser votada no plenário, aquele local onde está ali o quórum pesado, o quórum grande da Câmara. De acordo com o deputado federal Ricardo Salles, PL, autor do relatório favorável à aprovação da PEC em tela, aspas, a decisão da Corte extrapola, passa dos limites em relação à competência da Justiça e invade as prerrogativas, os direitos especiais do Congresso. Quem não tem voto não representa a sociedade e não pode escolher políticas públicas. Fecha aspas. Vejamos como está essa situação nos Estados Unidos. Legalização da maconha na Califórnia, Estados Unidos, em 2016. Legalização em 2016. Esse estado, a Califórnia, tem enfrentado problemas inquietantes após tal fato, que prometia o fim da clandestinidade. Ocorreu o oposto, com o fortalecimento dos cartéis ilegais, quando eles legalizaram a maconha. O mercado clandestino da maconha na Califórnia tem aumentado particularmente nas zonas rurais, com a criação de fazendas de plantio da droga. Nas cidades, os bairros tornaram-se inseguros, tendo em vista que os viciados, por não poderem ser mais presos, começaram a recorrer a furtos e outros crimes para financiar seu vício. Como digo, o viciado
quando ele fica desesperado, poderá matar até os seus pais para apanhar dinheiro. Culminando, a Califórnia tornou-se um grande exportador de maconha para outros estados americanos, onde a erva não é legitimada. Passemos, finalmente, aos comentários do grupo do Inconfidência a respeito. Nós, brasileiros, que repudiamos as drogas, confiamos que o Congresso vença esse embate, essa luta forte, pesada, no qual o Supremo, aliado incondicional de Lula, em sua pretensão de aqui implantar o comunismo, contribui para o petismo com a busca incessante de depravar a sociedade. Antes de fazer o encerramento, vamos ver aqui algumas perguntas, alguns comentários. Como o senhor acha, então, quando a mulher é estuprada, que fica... Quê? Estuprada, fica grávida? Sim. O que deve fazer com a criança? Eu acho que deve ter a criança. É aquilo que se fala, é um sofrimento muito grande, né, para isso aí. Nós, na vida, devemos, em caso de caráter, aceitar essas situações. Isso é opinião aqui do grupo, hein? Tem gente que tem opinião diferente, mas a nossa eu vou expressar e digo, eu acho que ela deve ter a criança. Quantas mães já tiveram a criança, às vezes até sem cérebro, já ocorreu isso aí, e depois amaram os seus filhos. Agora, falando como do ponto de vista hedonista, isso não. Aí a mulher, né, fica ali, fala, não, eu não quero, isso vai ser ruim, esse bebê. Eu fui aqui vítima do estuprado, do estuprador, e eu não vou querer essa criança, vai prejudicar a minha vida amorosa, depois, assim por diante, eu não quero esse bebê. Quando a pessoa, na minha opinião, deve aceitar com todo o sofrimento a santidade do ato da vinda à luz de um ser humano. Mas isso é uma questão de opinião minha, cada um tem a sua opinião. O grupo pensa assim, nossa finalidade do grupo, uma delas é a defesa da vida humana. Então, nós estamos aqui transmitindo o que nós achamos. Eu acho que deve ter a criança. Isso aí é uma decisão da pessoa que está, nesse caso, nessa situação que foi citada aqui. Outro, esse Papa é a favor da esquerda. Isso? Se o representante maior da igreja tem atos comunistas, o que devemos fazer? Não estar de acordo com ele. É a mesma coisa, você tem um pai que é um beberrão, que bate na sua mãe, que faz tudo aí. Você também vai ser um pai que nem a ele? Não. Você não é obrigado a fazer isso. Você diga, eu não quero essa conduta. Se o Papa ele foi eleito, né, por um grupo de cardeais para ser Papa, foram esses cardeais que elegeram ele. Por que razão ele tem que ser obedecido? Eu não obedeço. Eu sou católico. De jeito nenhum obedeço esse Papa. Se ele tem esses atos comunistas, isso é um problema dele, né? Já existiram na Igreja Católica muitos papas totalmente venais, autoridades que se aproveitaram do poder, inclusive na área da corrupção, de tudo. Você vai imitar isso? De maneira nenhuma. Eu vou imitar o que é bom. Isso sim. O que devemos fazer? A pergunta é essa. Vamos ficar contra esse Papa. Vamos seguir o que Jesus pregou na sua doutrina. É isso que você tem que fazer. Siga Jesus, não siga o Papa. Outra, nós brasileiros somos contra o aborto. Não adianta eles tentarem aprovar. De plena acordo, eles vão perder isso mais uma vez.
o Congresso vai vetar isso. Aliás, eles não têm direito nenhum de dizer, de legalizar aborto, droga, nem nada. Eles não foram feitos para isso, como eu falei. Eles são apenas feitos para guardar a Constituição. São proibidos de fazer leis. E o Congresso, que é o grande representante, tem a prerrogativa, o direito especial disso aí. Eles vão perder de qualquer maneira. Eles estão fazendo uma coisa que não tem valor nenhum. Né? Vai lá, faz aquilo, diz que está aprovado, o Congresso vai vetar isso e, no final, vai aprovar a lei como tem que ser aprovada. Coronel, na sua live, o senhor fala muito do pastor Silas Malafaia. Fala muito, Antônio Carlos. Certo? Não existem padres que lutaram contra tudo isso também. Poderia citar nomes. Amigo, eu vou dizer uma coisa aqui, é questão particular minha. Eu não frequento a igreja. Sou católico, rezo muito. A minha igreja é a minha ligação com Deus. Diariamente eu estou rezando, fazendo as minhas preces, pedindo a orientação dele, né? Mas fazendo a minha parte. Eu não vou ficar atrás do Senhor toda hora, a Deus, pedindo que ele me ajude. Não, não. É como digo, Deus ajuda, mas faça a sua parte. Então, você vai me desculpar, e como eu não frequento a igreja, isso foi fruto também de eu ser militar, e a minha época houve aquele período em que os comunistas tentaram tomar o poder pela guerrilha urbana, pela guerrilha rural, por atentados terroristas, etc. E os padres da minha época ficaram do lado, não vou dizer que eram todos, mas uma grande maioria, ficou do lado dos comunistas, em tudo que eles estavam fazendo, apoiando. Mas não era padre só, não, é cardeais, né? E bispos, etc. Então, naquela época, eu me afastei da Igreja Católica. Quando eu descobri que eu posso fazer a minha igreja, que a igreja significa contato do homem com Deus, diretamente com Deus, eu faço aqui em casa. Então, eu sou muito religioso, mas faço com sinceridade os meus pensamentos, a minha conversa muda com o Senhor, né? Só no pensamento. Às vezes, eu também falo perante Ele, e assim eu me sinto bem. Eu poderia providenciar, junto ao Antônio Carlos, vamos ver se nós consigamos para outra live, ter uma relação de padres que sejam. Okay. Você teria como citar algum que você conhece, por favor? Aquele padre daquela revista que ele manda sempre para a gente, o Lorde da Cruz. Vocês desculpem aqui, o grande do aborto, o padre Luiz Lorde da Cruz, lá de Goiânia, né? É de Goiânia. Ele tem um periódico chamado Aborto, que está no nosso site. Estava no nosso site até o momento. Por quê? Porque os comunistas, rapaz, aí acabaram com o nosso site, cortaram o nosso site. Os hackers invadiram e atualmente nós estamos querendo voltar ao site, já temos tudo pronto, mas o governo toda hora cria problemas para impedir que os sites sejam criados. Site de gente que reage como nós. Então, o site que foi a primeira arma eletrônica que nós nos orgulhamos de produzir, ele está no momento silenciado, mas nós estamos para abrir ele aí. O Antônio Carlos fala alguma coisa, como é que está a situação do site? Se Deus quiser, pode ter certeza que nós vamos colocar o site no ar. Nós estamos olhando aí, se Deus quiser, em breve. Mais de 1 milhão, na época, mais de 1 milhão de visitas mensais. Então, está muito bem. Mas vamos continuar, não vamos desistir. Aquilo que eu falo com vocês, devo aceitar? Não, aceitar nunca. Lutar até conseguir. Sempre há uma solução para tudo nessa vida. Sim. É só você querer que você consegue.
Depende, sim, da sua convicção do que você está falando. Eu era um menino muito bobo, um menino realmente que não tinha personalidade formada, sofri muito com isso, era muito tímido, muito pessimista, achando que a vida não prestava e tal. Um dia tomei uma decisão, já como oficial, hein? Oficial jovem, eu era muito desanimado, resolvi tomar a minha decisão. Isso vai mudar, eu vou me modificar. E pronto, aí aquilo cresceu em mim, tudo de bom aconteceu na minha vida, né? Desde o meu casamento com a minha mulher, que foi o ponto alto aqui da minha vida, né? Ela já partiu, mas e eu tomei essa decisão e consegui. Quando você quer, você consegue dizer: eu sou assim, mas não adianta porque eu sou fraco. Não, você é fraco nesse momento que você está falando. Você querendo se modificar, no dia seguinte você será outra pessoa. Dizer: mas isso não dá, isso ninguém consegue. Eu consegui. Eu mudei completamente a minha maneira de ser, inclusive meu ânimo, tudo, e me valorizei. Eu que me considerava mal a mim mesmo, né? Mas eu passei por essa fase e venci. Então a gente consegue. Então o padre Luiz Carlos Lode da Cruz, Luiz Carlos Lode da Cruz, procurem esse nome. Tem mais, tem um padre, aquele outro padre que tem um site, né? Ele tem um padre também. Tem outro. Agora eu não me lembro o nome. Né? Há tempo que o nosso site está fechado também. Mas nós vamos relacionar e como vocês fazerem contato com eles também, se quiser. Esse do aborto, procure por esse nome e vocês vão ver lá e como ele combate o aborto ali com muita precisão, baseado em legislações, em documentos reais, tudo, como ele faz com muita precisão esse combate. Então, você me desculpe eu dizer que eu não frequento a igreja no momento, né, apesar de ser uma pessoa que acredita em Deus profundamente e diariamente eu procuro me contactar e me elevar espiritualmente, que eu acho muito importante. Você tem que procurar o que Deus quer, na minha opinião, é que você se eleve espiritualmente. Pastor Malafaia. Existem leis que protegem a matança de animais, mas, infelizmente, tentam matar crianças inocentes. Você vê, né, como é que pode. Vou contar um fato aqui, isso é só para uma brincadeira. Né? Aqui tem umas formiguinhas pretinhas, aquelas pequenininhas que andam suavemente ali, e elas vêm pegar um restinho de comida que cai. Eu moro sozinho, né? Eu tenho que pegar comida, esquentar aquele negócio. Vocês sabem que eu não mato aquela formiguinha? Nem deixo colocar que produto que mate a coisa, porque eu acho que é uma vida. Aquilo, para mim, é uma vida. Não quero matar aquela formiguinha. Né? Então, são em pequenas coisas que você acha que todo ser vivo tem que ser poupado. Agora, como matar uma criança, um bebezinho que não tem como reagir, né? E aprovar isso, como é que pode? Né? A pessoa tem que ter o seu bebê, na nossa opinião, e suportar o que ele possa trazer de mal. Às vezes ele vem com uma doença, vem até com câncer, até no começo da vida, e os pais têm que suportar. Assim, eles se elevarão espiritualmente e serão seres maiores do que eles são, entre aspas, no mundo. É duro, acho, mas é a nossa opinião, cada um tem a sua, é duro. Coronel, às vezes fico deprimido e ver essas coisas acontecendo no Brasil. Estamos à mercê. Não, no Brasil. Amigo, eu estou, desde que eu era garoto, meu pai falava comigo: Reinaldo, você vai
para a Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo. Isso nas décadas de 1953. E eu olhava para aquilo ali e falava, pô, eu tenho que ter ânimo e para lutar por esse país. Naquele tempo não tinha o comunismo, bom, em termos, né? Em 1935, nós tivemos a intentona comunista no Brasil. Mas não tinham tantas coisas assim. O exército era forte, tudo, né? E depois que os governos cívico-militares estiveram no Brasil por 20 anos, entrou já uma outra geração de presidentes que culminou nessa do PT. Essa que veio depois de Lula, na década de 90, né? Já começou a chegar gente já, né? O próprio comunista Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente que nós tivemos, né? Entrou Lula, depois veio para frente, entrou Lula, aí sim, aí as coisas deprimentes aconteceram, né? Então, mas vocês podem saber o seguinte, não quer dizer que eles vão vencer, não. Nós é que vamos vencer. E essas coisas acontecem e nós temos que suportar. Vocês vejam, o Brasil não passou por 2 guerras mundiais, sendo essa última, com a maneira de ser da Alemanha, com o seu ponto de vista de eliminar as minorias, né? De matar as pessoas. Aquilo tudo existiu, foi superado. Aquilo foi ultrapassado. O próprio Japão também, que fez genocídios na China e tudo, também do pessoal duro, se modificou. Isso passa. A gente tem que esperar que as coisas também elas dependem de nós. Nós é que temos que fazer com que isso não aconteça. Então, você que fica deprimido, a gente fica chateado. Isso é normal, mas erga a cabeça, eleve a sua voz, vá defender o nosso Brasil para que eles fiquem livres desses problemas que acontecem, para que nós sejamos uma grande nação. Mas é como Deus fala, vocês pedem, vamos dar, mas primeiro faça a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós vamos vencer esses comunistas, aqui representados por Lula e seu PT, e também pelos comunistas que compõem, que integram, não todos, mas pela maioria, os comunistas que integram o STF. Estamos à mercê do STF. Essa parte aqui. Não, desculpe dizer, concordo em parte com você. Ele ameaça muito, vocifera muito, mas o Congresso está conseguindo vetar o que ele quer. Mas se ele falar, ele fala. O Lula precisa ali de alguém para berrar por ele, para ele não se queimar, né, não se desgastar. O STF faz isso para ele. Como a Coreia do Norte faz para a China. A China, em vez de se queimar, utiliza a Coreia do Norte, que faz essas loucuras que ele faz. Então, nós estamos sendo ameaçados pelo STF. Isso eu estou de acordo. Mas a mercê do STF, não acho. Porque eles não têm direito de fazer leis. Então, eles gritam à vontade e tal, mas quem é que vai aprovar a lei? Quem é que vai contra eles? O Congresso. Bom, pessoal, muito obrigado pelas perguntas de vocês. Aqui tem a nossa opinião e transmito sempre a vocês aquela certeza incondicional que eu tenho. Iremos vencer esses comunistas sempre. Eles já tentaram aqui no Brasil umas 6, 7 vezes tomar o poder. Não conseguiram e não vão conseguir. Antes de encerrar aquela observação que você já conhece, tem uns que acham até chata, mas vamos fazer. Se você deseja fazer qualquer comentário ou pergunta sobre o vídeo, favor entrar em contato conosco pelo WhatsApp número 31 98821 3592 ou então pelo e-mail grupoinconfidenciabh@gmail.com.
Grupo Inconfidência BH, gmail.com, 31 988 21 3592. Tenha certeza que, no tempo hábil, responderemos todas as questões que chegarem entre nós. Vamos levantar o queixo e enfrentar o adversário. O povo brasileiro é um povo valente, é um povo que defende as suas ideias. E, aparentemente, ele é quieto, é tranquilo, reage, aceita muitas coisas e tudo, mas, na hora H, ele estará na linha de frente para defender o futuro do nosso Brasil. Muito obrigado por escutar-me, ter a paciência também disso, e até a próxima.